वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शङ्कर्षणकारणत्रयोशायी गणभोदशो च प्रजगदीशायी शेषश्च यस्यांशकाय शनित्यानन्दकरं शरणं ममस्तु। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीश नमः। लालिनी स्वरूपाय गौरंग श्रीदोषति भक्त शक्ति स्वरूपाय श्री गदाधर नमोस्तुते। महाविष्णुर्जगत्कर्ता मय्वाज सृज्य तदा तस्यावतारम् एवमद्वैताचार्य ईश्वरः अद्वैतं हरिनाद्वैतम् आचार्य भक्ति संसना भक्तावतारमीशनं तमद्वैत आचार्य आश्रये। श्रीवास पंडितं नौमि गौरांग प्रियपार्षदं यस्य कृपालवेनापि श्री गौरांग जयति। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलाधो नमस्ते प्रियवतिकान्त नमस्ते भक्तवत्सलः नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वय। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वृंदाय तुलसी देवै प्रियायै केशवश्वचारि श्री विष्णु भक्ति पदे देवी शत्रवत्तै नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। Raise your hand, chant Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Hare Krishna,
once again. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. All glories to His Divine Grace, Paramahamsa Kula Chudamani Thakur, Srila Gaura Kushara Bhakti Goswami Maharaj. All glories to His Divine Grace, Satchidananda Sri Srila Bhakti Vedanta Thakur. All glories to Guru Parampara. All glories to His Divine Grace, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj as well. All glories to Bhakti Vedanta Puri Maharaj. All glories to Azam devotees. Today is my second time hearing this temple. For the second time hearing the temple. First time when I went, it was also considered. And today also I consider. Então, primeiramente, Maharaj está oferecendo suas reverências a Guru Gauranga, a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, Srila Gurukishora Guru Maharaj, a Srila Bhaktivinoda Thakur, a Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, a Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Vaman Maharaj e a Bhaktivedanta Puri Maharaj. Maharaj está dizendo que, primeiro, essa é a segunda vez que ele está vindo aqui. A primeira vez que ele veio também era Ekadasi e hoje também é Ekadasi. I'm just feeling on the Ekadasi day, Lord Chaitanya used to manifest some Kirtan Sivasana. No dia de Ekadasi, This Chaitanya temple Mahaprabhu, is not different from Sivasana. então, no dia de Ekadasi, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele costumava manifestar o seu Sankirtan na casa de Srivasa. Então aqui é não diferente de Srivasa Niyama. Sivori Vasari Kirtan Avidan Nitya Aram Jila Prabhu Jagat Pran Purnavanta Sivasa Anganya Subharambo Uthila Kirtana Dhani Gopala. The Lord Chaitanya, on the day of Ekadasi, used to manifest Sankirtan, ecstatic manner. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, no dia de Ekadasi, ele costumava manifestar esse Harinam Sankirtan de forma muito estática. Uthila Kirtana Dhani means vibration of congregational chanting. With what expression? Gopala Govinda. Então, essa vibração do Sankirtan, ela coava, e o que ela estava ecoando? Gopala Govinda.
such a static kirtan. Everybody's garland was ripped. Então esse kirtan ele era tão estático que a guirlanda de todos ela se abria. That song also explained that jar name ajamilo pailo mucho. Ajamil, whose name just chanted once, then 4 messenger of Vishnu appeared. Whoever the Jamraj messenger was there, they kicked them out by Vishnu's messenger. After that, they looked that Raja will have no sadhana, practice. Então essa canção, ela também explica que, depois de cantar santos nomes, Ajamilo, então no momento da sua morte, os mensageiros da morte vieram, Jamadutas, mas os Vishnudutas vieram para protegê-lo. Eles diziam, mas os Jamadutas estavam dizendo que, na verdade, ele não tinha praticado nenhum sadhana. Then they kept them in Haridwar 12 years. Sadhana. Without sadhana, no one can be delivered from this miserable mundane world. E por isso, ele foi mantido em Haridwar por 12 anos. Sem sadhana, não é possível se libertar dessa existência material. I heard from my different Siksha Guru and my spiritual master as well, that in Assam, one state in India, there was a devotee named Ramgoti Prabhu. Então, eu escutei de diferentes Siksha Gurus e também de meu Guru Maharaj, que em Assam, nesse estado da Índia, existia um devoto chamado Ramgoti Prabhu. Ramgoti Prabhu. Ramgoti Prabhu, actually after the initiation from Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, practically his wife was rebellious, unable to perform any sadhana. Então, depois de receber a iniciação de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Ramgoti Prabhu, por conta da sua esposa, ele quase não era capaz de executar a sadhana. Once Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur explained, if anyone follow my instruction, I will deliver them in this lifetime. Então, muitas vezes, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele disse, aquele que seguir as minhas instruções, nessa mesma vida, eu irei liberá-lo. Even my grandfather Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur's disciples, he also said, my Prabhupada says, if anyone follow his instruction wholeheartedly, Prabhupada will deliver them, definitely. E eu também escutei do meu avô, que também era um discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. E ele dizia, se qualquer pessoa seguir as instruções de Prabhupada, de coração, por completo, então, com certeza essa pessoa será liberada. Anyway, long history make it short, that there was a Ramgoti situation, unable to practice, unable to follow the instruction of Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. So, naturally, who has strong desire to follow, but situation
appeared, I'm not able to follow. So naturally, the Ramgati Prabhu felt depression, sick and expired, physically expired. Então, voltando ao assunto, por conta de não conseguir executar seu sadhana e seguir as instruções de Srila Prabhupada, Ramgati Prabhu, e ele tinha esse desejo intenso de seguir, mas por uma circunstância externa, ele não era capaz de seguir. Logo, ele ficou depressivo e completamente exausto fisicamente. So what happened, according to the Indian tradition, they follow the ritual. They brought Ramgati Prabhu to cremation ground for cremate the body. When ritual going on in the cremation ground, at that time he became alive again. Então, o que aconteceu na verdade, Ramgati Prabhu tinha deixado seu corpo com essa depressão, e quando, pelos rituais védicos, eles foram levar o corpo de Ramgati Prabhu para o crematório, quando ele estava prestes a ser queimado, o que aconteceu? Ele voltou à vida. When they're alive, everybody thought maybe a ghost inside possessed, ghost possessed. So they took bamboo and tried to bring. But he said, no. Wait, I'm saying wrong. I went. Should I expand? This is true. And I come back also to true. Listen from me. What happened? I went to abode of Jamaraj, God of Death. Então, quando Ramgati Prabhu ele voltou à vida, todos pensaram que na verdade um fantasma tinha possuído seu corpo. E eles pegaram um bambu para poder tirar o fantasma de dentro do corpo dele. Mas o que aconteceu? Ele falou, não, eu sou o mesmo Ramgati Prabhu, e eu vou contar para vocês o que aconteceu. De fato, eu tinha morrido, eu deixei meu corpo e agora eu voltei. E onde eu estava, eu fui para a morada de Jamaraj. I was extremely fearful to see the atmosphere of Jamaraj above, very ferocious. All people surrounding ugly. E eu estava aterrorizado de ver aquele local de Jamaraj. Todas as pessoas elas eram assim, extremamente feias. Aquele local me assustava muito. Jamaraj's secretary, Chitragupta, look, I have some past credit. But what credit? Past credit. So please, was not able to recognize. Então, o secretário de Jamaraj, Chitragupta, ele estava procurando algum crédito espiritual, algum sukriti que eu poderia ter, mas ele não estava encontrando. And Jamaraj asking so many questions. Out of fear, I'm not answering anything. But finally, Jamaraj became fed up when he's not getting any answer. He asking me, who is your guru? I replied, Srila Prabhupada. Jamaraj said that. Então, quando eu estava naquele local, o Jamaraj estava fazendo muitas e muitas perguntas, mas por medo eu não respondia nada. Até que chegou um ponto que Jamaraj ele ficou cansado de me perguntar, e ele perguntou assim, de forma muito enfática, quem é o seu guru? Então eu respondi, Srila Prabhupada. E então ele me mandou de volta. Then he says, look, you should explain to the family members. For him, I expired. I had a new life. When I was in home, you guys not allowing me to practice what my spiritual master instructed for me. So I like to go and stay in my spiritual master's center. In a short Gauriya Math, the Ramgati Prabhu after that he stayed 12 years.
So sadhana, without sadhana, no one can be delivered. Então, ele estava explicando para os seus membros familiares, ele estava dizendo, na verdade, para vocês, de fato eu estou morto. Porque quando eu estava nesse corpo, vocês não me permitiram praticar sadhana e seguir as instruções do meu guru. Mas agora que eu estou tendo essa outra oportunidade, eu vou morar no ashrama do meu guru. Então ele ficou num templo em Assam por 12 anos. E não, Maharaj está enfatizando que sem sadhana não é possível se liberar dessa existência material. This is sadhana. Ajami also. Although messenger of Vishnu, they came but not able to take him to the abode of Vishnu because no sadhana. Sadhana means practice. The practice, what is the practice in this age of quarrel, age of corruption, age of deception, Kali Yuga, Iron Age? Lord Chaitanya explained to the villagers from Bengal, Prabhu kahe Vaishnava Sevan Krishna Nama Sankirtan Dui Karo Bhave Krishna Charan. Então, embora os próprios Vishnu-dutas, os mensageiros do Senhor Vishnu, eles vieram para buscar Ajamila, mas porque ele não tinha praticado sadhana, então eles não puderam levá-lo para a morada do Senhor. Mas isso enfatiza que não é possível se liberar dessa existência material sem sadhana, sem prática, principalmente nessa era de Kali Yuga, de hipocrisia e duplicidade. Mas Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele demonstrou, ele explicou para os aldeões de Navadvipa qual é o processo, qual que é essa prática, esse sadhana em Kali Yuga. First he said that Vaishnava Seva and Krishna Nama Sankirtan. First Vaishnava Seva. Então, primeiro ele disse Vaishnava Seva e depois ele disse Nama Sankirtan. E por que ele disse isso? Por quê? Is isso? So there is Vaishnava giving the benediction. Without benediction, without blessings of Vaishnava, our sadhana, it is not able to be fruitful. Because sadhana's first stage is to surrender. Surrender to Guru Vaishnava Bhagavan. The most important part. No surrender, our entire practice like a decoration to a dead body. Surrender is life and soul of our devotional practice. Os Vaishnavas, eles vão nos dar bênçãos. E por isso que então, com essas bênçãos dos Vaishnavas, nós poderemos praticar. Sem praticar, não é possível então avançar nesse processo. E o que significa essas bênçãos? Então, o primeiro estágio desse processo, desse sadhana, é rendição. Então, com essa rendição, então nós poderemos praticar. So Vaishnava service, Guru Vaishnava, when they become happy with us, with our activities, with our service, they bestow their mercy on us. By their mercy, we are able to chant pure name. We are able to practice all the norm of devotional practice, like Ekadashi, Janmashtami,
Radha Ashtami, then Nrsimha, Chaturdashi, Nityananda Trayodasi, etc. Harinam, most important Harinam. Então, somente com a misericórdia dos Vaishnavas que nós seremos capazes de seguir esse processo, de fazer sadhana. E o que significa isso? Então, apenas pela misericórdia deles, nós seremos capazes de seguir Ekadasi, Janmastami, Radhastami, Nrsimha Chaturdasi, e principalmente nós seremos capazes de cantar Harinam. Isso é muito importante. I remember when I went to small boy, used to go on Adima. Because my grandfather's Gurudev Prabhupada teaching Dhantas temple. And so many Vaishnavas out there. And they also used to come to our home. Então eu me lembro quando eu era apenas um jovem garoto, eu costumava ir até Adima, porque essa era o templo estabelecido pelo Gurudeva do meu avô. E por isso, muitos Vaishnavas eles também costumavam vir à nossa casa. Then I saw many acharya, many sannyasis. Then when they used to come to our home, my grandfather used to give me one, wooden flat cylinder disco, and with sound system. That is my Sritama Seva. To just to propagate that sannyasi coming from that temple, and then slide show after that Harikatha, and then after Harikatha slide show. That time movie was not existing. Slide show, they will show us Vrindavan, Mayapur, all the important place. So please come down on that school ground. There is a 4 days Harikatha, 5 days Harikatha, and my grandfather used to arrange very nice sound system, stage for everyone, prasadam, and at the end of the day, 2,000 people gather. Então, eu costumava ver muitos e muitos Vaishnavas, muitos sannyasis, eles costumavam vir até a nossa casa. E qual que era, então, o serviço que meu avô ele me dava? Ele me mandava, passar com uma bicicleta, como se fosse um carro de som, com um sistema de som embutido, que ficava anunciando, esse grande Vaishnava, esse sannyasi, ele está vindo, e ele vai mostrar para vocês a Vrindavan, como se fosse um slide, tudo muito belo. Então todos vocês têm que vir até para ouvir esse Harikatha, todos vocês devem vir até essa escola. E assim, meu avô ele organizava muito belamente esse festival, onde muitas e muitas pessoas vinham, e no final do dia, até mesmo 3.000 pessoas elas costumavam vir para esses festivais. I remember Bhakti Prakash Rishikesh Maharaj, very scholarly person, 3 PhD, and excellent Harikatha. Bhakti Vigyan Bharati Goswami, Bhakti Prasanna Puri Goswami, Bhakti Vaishnava Maharaj, so many things. Bhakti Vaibhav Sagar Goswami Maharaj, many. When they see lot of people, because of my propagation, from class 9, 10, I read in class 9 or 10, how old? Maybe 14, 15 years old. Então, they bestow the blessings on me. And by the blessings I am here. Os grandes Vaishnavas, como Bhakti Vigyanabhara, Bhakti Goswami Maharaj, Bhakti Madhava Goswami Maharaj, Bhakti Bhakti Prakash Rishikesh Maharaj, Bhakti Prakash Rishikesh Maharaj,
Ele era muito erudito, ele tinha 3 PhDs e o Harikatha dele era incrível. E os grandes Vaishnavas, eles vinham, assim como Bhaktivinoda Goswami Maharaj, Bhakti, Bhakti Prashun Puri Goswami Maharaj, Bhakti Prashun, Bhakti Vaibhav Sagar Goswami, Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, so many. Muitos e muitos, né, grandes sannyasas eles costumavam vir a esse local. E nessa época eu era muito jovem, eu tinha talvez 14 ou 15 anos, né, estava no ensino médio, vamos dizer. E aí, o que acontecia, todos eles derramaram sua misericórdia sobre mim, e é por isso que eu estou aqui agora. So without service, without Vaishnava service, if you are not doing wholeheartedly, not formally, wholeheartedly, if you render service to Vaishnava, then we can progress our tradition, our sadhana. Our main sadhana in this age of corruption, iron age, is chanting Hare Krishna Mahamantra and keeping due respect to all. Então, apenas pela misericórdia dos Vaishnavas, apenas pelo serviço aos Vaishnavas. E mais que tipo de serviço? Não só um serviço formal, mas sim um serviço de coração por completo. Aí sim nós poderemos avançar nessa vida espiritual, principalmente nessa era de corrupção, essa era de ferro, Kali Yuga, porque o processo dessa era é Harinam. Lord Chaitanya. Lord Chaitanya, therefore, he gave such instruction to their villagers. All your villagers. Ramchandra, Satyaraj Khan, Maladhar, Vasu, Rashikar, all those names, whatever we find out in Chaitanya Charitamrita, those, they are instructed by Lord Chaitanya. As a householder, what is the duties? At the end is a two, serve Vaishnava and chant Hare Krishna Mahamantra. So this two is the most important part. And then all quality, whatever Lord Chaitanya explained in Sikshashtaka, third sloka. Então Mahaprabhu, ele estava instruindo os aldeões desta forma. Diferentes nomes, né, são citados no Chaitanya Charitamrita, como Vasudhara. Mas vocês também são como esses aldeões. E Mahaprabhu, ele deu diferentes instruções a respeito de como um chefe de família ele deve se comportar. Mas por fim, ele resumiu tudo em 2 atividades: Vaishnava Seva e Harinam. The norm of a practice, spiritual practice, Lord Chaitanya explained, humility, Trinada Pashuni, tolerance like a tree, Tarori Vasahish. Amani, completely free from material appreciation, recognition, name, fame, distinction, desire. This is the quality of Vaishnava practice. And then Manodena, keeping due respect to everyone. The chanting, Kirtanya Shabhava, Hare Krishna Mahamantra chanting. Mahaprabhu explicou tudo isso no 3º verso do Sikshastra, onde ele explica que nós devemos ser mais humildes que uma folha de grama, tão tolerantes como uma árvore. E nós devemos não ansiar por respeito dos outros, e sim respeitar a todos, e dessa forma cantar os seus nomes. So today, as soon as I never expect that Srila Manu Goswami Maharaj physically present, I never expected. I was a little tired. I left. I get up at 3:30 morning. Then I finish my sadhana until 8 o'clock. Immediately jumped to the car. Then came to airport. Keeping drive fast. All the journey. Then I saw Manu Goswami.
here. And then by his exemplary teachings to all of us, although I am not a Vaishnava, I am aspiring Vaishnava. But I was thinking when he started to sing a song, sing, a Vaishnava, I'm not real Vaishnava, everything, it is all sick. Anyway, then there's a sit here. I am not qualified to sit here. But, this is the nature of Vaishnava. If someone crow, Vaishnava say it is peacock. Então, na verdade hoje, eu não estava esperando que eu iria encontrar diretamente Brahma Maharaj, mas hoje cedo pela manhã eu acordei por volta das 3h30, então eu fiz o meu sadhana até as 8 e logo em seguida eu já entrei no carro, então fiquei o dia inteiro viajando, de jejum, né, sem beber água, nada, né, de jejum completo. Então quando o tempo passou muito rápido e quando eu cheguei aqui eu o encontrei e pelo seu exemplo, não só como o seu exemplo para todos, o Maharaj está dizendo de forma muito humilde, ele está dizendo, embora eu não seja um Vaishnava, mas ainda assim eu pensei que ele ia fazer o Arati, né, que ia acontecer o Arati, mas ele começou a cantar Vaishnava e eu pensei, quem é Vaishnava? Talvez outro Vaishnava está vindo, mas quando ele pediu para que eu me sentasse, então ele adorou, mas na verdade eu não sou um Vaishnava, eu sou apenas um aspirante a Vaishnava. Aí, qual que é a qualidade de um Vaishnava? Ele enxerga um corvo e ele diz que aquilo é um pavão. I become surprised. Completely surprised to see his hospitality with proper norms. Although I am not a Vaishnava, he's honoring me as Vaishnava. It has to be like that. It is like we have to obey such law, such norm. Então eu fiquei muito impressionado, porque ele fez todo o procedimento de forma perfeita, me chamando de Vaishnava, embora eu não seja um Vaishnava. Mas essa é a etiqueta, essa é a maneira correta de ser feito. Almost 8 o'clock, now I will speak also. So, I'm not a Vaishnava, therefore I'm not able to, what I explained, Vaishnava's mercy will progress our future practice. But I can pray to my lineage, members of lineage, they are Vaishnava. For all of our spiritual progress. Spiritual progress means fixing our mind towards Lord. Spirituality means fixing our mind towards Lord. What you want to fix? To the service. Why? Because our relationship, our eternal identity is we are eternal servant of Supreme Lord. Therefore, service is most important. No service attitude, there is no progress of spiritual practice. My spiritual master used to say, our purpose of giving discourses to inspire audience to chant Hare Krishna Mahamantra. Our purpose of chanting Hare Krishna Mahamantra to get service. Então agora já são quase 8 horas, o Maharaj também ele vai falar algumas palavras. E que tipo de qualificação eu tenho para falar sobre a misericórdia dos Vaishnavas? Mas eu não sou Vaishnava, mas o que eu posso fazer? Eu posso orar
pelo benefício espiritual, pelo meu benefício espiritual e o benefício espiritual de todos, para aqueles que são da minha linhagem, porque eles sim são Vaishnavas. E o que significa esse progresso espiritual? Progresso espiritual significa você fixar a sua mente completamente em Krishna. Isso sim é espiritualidade. Espiritualidade é você ficar completamente fixo em Krishna, no serviço. Então, o único propósito da nossa vida espiritual é realmente estabelecer essa conexão com o serviço. Meu Gurudeva Srila Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj, ele costumava dizer que qual que é o propósito da gente falar Harikatha? É para que a gente possa cantar Harinama. E qual o propósito de cantar Harinama? Que a gente possa obter serviço. All of your Vaishnava, please bestow upon Master and me to carry the mission of Lord Chaitanya rest of my life in purity. Thank you very much. Todos vocês são Vaishnavas, então por favor me abençoe que eu possa seguir propagando essa mensagem, essa linhagem do Senhor, de Sri Chaitanya Mahaprabhu pelo resto da minha vida. राधा कुंडं गिरिवरमोह राधिका माधवासं प्रप्तजस्व प्रतीत कृपया श्री गुरु तन्नतोस्मि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. First of all, offer my humble, respectful Dandavat Pranam to the feet of my spiritual master, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Sravaman Goswami Maharaj, and my sixth child is Sanat Guru Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Sravaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutra Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutra Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutra Srimad Bhakti Vedanta Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis. Especially I offer my Dandavat Pranam Param Pujapad Srimad Bhakti Vibhud Bodhi Goswami Maharaj, who is just present in front of us. A Gurupada Palma, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Stottra Shrimad Bhakti Vedanta Goswami Maharaj, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Stottra Shrimad Bhakti Vedanta Goswami Maharaj, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Stottra Shrimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Bharati Goswami Maharaj, todos os Vaishnavas presentes, especialmente a Param Pujapad, Srila Bhakti Vibhuda Bodhari Maharaj. I'll not take much time. Maharaj is very tired and he is coming from very far countries and giving darshan to us.
Então eu não vou tomar muito tempo, porque Maharaj ele está muito cansado, ele está vindo de um país muito distante, mas ainda assim ele está vindo aqui nos dar o seu darshan. Darshan namno avel bandho apno savituri jatha. When sun rises, then everything is completely illuminated. In the same way, to take darshan of Vaishnava, our heart will completely illuminated and will attain our perfection goal. Então, da mesma forma de como o sol, quando ele aparece, tudo fica iluminado, da mesma forma, quando nós temos o Darshana de um Vaishnava, então o nosso coração ele se ilumina e assim a gente pode alcançar toda a nossa perfeição. We Vaishnavas will never say, I am Vaishnava. E o Vaishnava ele nunca vai dizer eu sou um Vaishnava. This is the spontaneous nature of Vaishnava. This is why Vaishnavas humility them. Então essa é a qualidade intrínseca de um Vaishnava. Ele é sempre humilde, bem, né? So Maharaj, very kind and also love and affection with me. O Maharaj ele é muito bondoso, ele tem muito amor e afeição por mim. Many times in my preaching in Western country, also I meet with him, especially in Bolivia, South Africa, and also in Brazil, different countries. Maharaj so kind and give me darshan, his lotus feet. Então, Maharaj, nós nos encontramos muitas vezes, né? A gente já se encontrou na Bolívia, já se encontrou na África do Sul, no Brasil e também em diferentes países, né, quando a gente está nos países ocidentais, e ele sempre é muito misericordioso de dar o darshan dos seus pés de lótus. If you take bath in the Ganges, then your heart will only purify. Então, por tomar um banho no Ganges, o seu coração se purifica. But just to take darshan, the lotus feet of Vaishnava, then you will attain your highest perfection goal. Mas apenas por ter o darshana dos pés de lótus do Vaishnava, então você vai alcançar a perfeição máxima. Gangaro parasa hoibe paschate pavan darshane pavitra karo eight man. Vaishnava darshan is very rare, not so easy to take darshan of Vaishnava. Então, o Darshana do Vaishnava é algo extremamente raro. Não é simples ter um Darshana do Vaishnava. Tulanayopi, you cannot compare with karma, jnana, yoga, tapasya, even the opponent bhavam, even how to merge in Brahma or free from liberation, mukti. Also cannot compare with associated with Vaishnava, Sangha, Sadhu Sangha. Então, é incomparável esse Darshana com os Vaishnavas. Você não pode comparar nem mesmo com Dharma, Artha, Dhamma, e nem mesmo com você alcançar essa posição de você se fundir no Brahma. Just a very small story to you, just I heard from my Gurudev. Eu vou contar apenas uma pequena história que eu escutei do meu Gurudev. Once Devaki and Vasudeva, they arranged one fire sacrifice for the benefit of Krishna and Balaram. Então, uma vez, Devaki e Vasudeva, eles organizaram um sacrifício de fogo para o benefício de Krishna e Balaram. And that time Krishna and Balaram also present in there. E Krishna e Balaram, eles também estavam lá. All the Rishi Munis, they also performed fire sacrifice. E todos os rishis e os munis, eles estavam executando esse sacrifício de All fogo. the great saints, sadhus, they present in there. Então, grandes santos, eles estavam presentes. And Krishna and Balaram also present there. E o próprio Krishna e Balaram, eles estavam ali. And suddenly Devaki and Vasudeva told the sadhu rishis, those who are performing fire sacrifice. Então, de repente, Devaki e Vasudeva, eles falaram para aqueles rishis que estavam executando esse sacrifício de fogo. Well, stop. No need to more fire sacrifice. Então eles falaram, parem, não precisa mais fazer sacrifício de fogo. They Rishi Munis, they will have possible without Purnahuti. We cannot. Então os rishis e os munis falaram, como é possível? A gente ainda não fez o Purnahati, que é a conclusão do sacrifício de fogo.
But Devaki Vasudeva, they ordered, no need Purnamati. Mas Devaki e Vasudeva eles disseram, não precisa fazer Purnahati. Then what to do? Then all the Rishi Muni, they asked to Krishna and Balaram, why your parents, they are saying, stop, child sacrifice, no need Purnamati. Então todos os rishis e os munis eles perguntaram para Krishna e Balarama por que os seus pais estão dizendo para que a gente pare a cerimônia de fogo sem fazer o Purnahati. Then Krishna told, wait, Krishna, Devaki Vasudeva, what they are saying is absolutely true. Então Krishna e Balarama eles disseram, espere, o que eles falaram é a verdade absoluta. Because our fire sacrifice is going, get the fruits, but fruit is coming. Então, nós estamos executando esse sacrifício de fogo para obter um fruto, e esse fruto ele está vindo agora. So no need fire sacrifice more. Então, por isso não há necessidade de fazer esse sacrifício de fogo. Then all these, where is the fruits of fire sacrifice? Então, eles perguntaram qual é o fruto desse sacrifício de fogo. That time they said, look on the sky. Então, Krishna, ele apontou para o céu. And one jyoti, that's called one illumination, come. Então, um brilho estava se manifestando ali. All sadhus, who is coming? What is that? Então, todos os sábios e os rishis eles estavam olhando e pensando, quem é e o que é aquilo? And they coming very close. E essa luz, essa refulgência, ela estava se aproximando mais e mais. Narada Rishi appeared. Então, quem apareceu? Narada Rishi. Sadhu Sangha. Krishna Bhakti Janma Mool hoy Sadhu Sangha. The root cause of Krishna Bhakti is the association of sadhu. Então, o que isso representa? Sadhu Sangha. E é por isso que o nosso Shastra, ele explica que a causa primordial de Krishna Bhakti é Sadhu Sangha. So, today, Ekadashi Tithi, super excellent, auspicious day. Então, hoje é Ekadasi Tithi, um dia extremamente auspicioso. Maharaj he told also, last time he also came in the day of Ekadashi. Então, Maharaj ele disse que da última vez que ele veio aqui, também era Ekadasi. And today also, Ekadashi Tithi. E hoje também é Ekadasi. So, what is the fruits of Ekadashi? Então, qual é o fruto de Ekadasi? To get darshan of Shuddha Vaishnava, special darshan. Então, o fruto de Ekadasi é This was very clearly explained. Vaishnava darshan, sadhu darshan, this is the fruit of all our sadhana. Então, esse verso ele explica claramente que ter o darshana de um sadhu, de um Shuddha Vaishnava, é o fruto de todo o nosso sadhana. So Chaitanya Krishnadas Kaviraj Goswami very clearly explained this thing. Vaishnava darshan, sadhu darshan means our life is successful. Então, Krishnadas Kaviraj ele explica claramente no Chaitanya Charitamrita que ter o darshana do Vaishnava, essa é a meta da nossa vida. You cannot compare karma, the fruits of karma, jnana and yoga and tapasya with the association of sadhu. Então, você não pode comparar o darshana de um sadhu com o karma, jnana, yoga, tapasya. So, today very super auspicious day. Maharaj, very kind, he also gave darshan to us and spoke very nicely Hari Katha. प्रभु कहे वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई करो शीघ्र पावे गोविंद चरण. Mahaprabhu instructed all his followers. Então, hoje é um dia extremamente auspicioso. O Maharaj ele veio nos dar o seu darshana e ele também deu um harikata muito belo, explicando sobre esse verso que essas duas atividades, Vaishnava Sevana e Nam Sankirtan, com isso nós iremos alcançar toda a nossa perfeição. Then one day pure holy names will manifest in our time. Dessa forma, os santos nomes puros eles irão se manifestar em nossas So línguas. Bhaktivinoda Thakur so many glorifies about Vaishnava and glorification. Então, o Bhaktivinoda Thakur ele glorifica muito a respeito dos Vaishnavas, das glórias dos Vaishnavas.
Guru sometimes will take offense from his disciples. Então, o guru ele não vai aceitar as ofensas dos seus discípulos, isso é verdade. Gurudev is as like our parents, father and mother. Porque Gurudev ele é assim como os nossos pais, né, e as nossas mães. So father and mother are not always taking the offense from his sons and daughters. Então, o pai e a mãe eles não aceitam as ofensas dos seus filhos. But about sadhu, very carefully. So for the sadhu, sadham, be careful. Então, por isso é dito, ó, sadhu, tome muito cuidado. Always you have to be careful. Never commit the offense, let us be of sadhu. For the Namapura, first offense is what? Satam ninda. Never criticize any sadhu. Never dishonor any sadhu. Então tenha muita atenção com os sadhus. E é por isso que a primeira não parada, a primeira ofensa aos santos nomes é Satam Ninda. Então você nunca deve criticar um sadhu. If you read sadhu, Vaishnava, you pay obeisances to lotus feet of Vaishnava. Então se você vê um Vaishnava, imediatamente você deve prestar reverência aos seus pés de lótus. Oye Vaishnava Thakura Sakara Idase Koruna Hare Diya Pada Chaya Subhare Amare Tumaro Chaya Diya Yogi Chaya Dosa Soki Chaya Gunade Hare Chaya Sada Sangha Ehoe Amare Koshe Sange Ekaki Amara Nahi Kaya Bala Harinama Sankirtan Hare Tumi Kripa Kori Shadhavindu Diya Tumi Kripa Kori Shadhavindu Diya Deha Krishna Namah Krishna Se Tomara Krishna Dite Paro Tomara Satamina Hare Ami Sokamala Krishna Krishna Bole Hai Sabha Pacheta Hai Sabha Pache Pache Hai Sabha Pache Pache Hare Krishna Dhanam Pavanate Hai Sabha Pache Pache Krishna Dhanam Pavanate But I said this is Bhagavad Gita Bhagavata Tirtha Bhuta San Prabhu Tirtha Bhavanti Tirthani Santasteno Gadabhrita Sutta Bhakta Vaishnava Thakur. Always if the lotus feet of Krishna in his heart. So he used to go all the places and purify that place. Então eu vou concluir o meu Harikata de outra forma. Se eu continuar, então eu vou acabar ofendendo o Maharaj, porque ele já está muito cansado. Então, esse verso está explicando que os Vaishnavas, eles sempre têm os pés de lótus do Senhor em seus corações. E assim, quando eles vão de um local até o outro, eles estão purificando esse local. Because conditional soul, Bhakta Jiva, they used to go the pilgrimage place and contaminate their place because they are taking bath, they are doing something. And they left there Papa Karma. So for this regard, that place completely contaminated. But when Sutta Vaishnava, they used to come that place purified. Então, quando as pessoas materialistas, as pessoas que estão cheias, né, de pecados,
elas vão até os locais de peregrinação, o que acontece? Elas se banham naquele local e todos os seus pecados eles ficam ali. E assim esse local ele fica contaminado com esses pecados. Mas quando o Shuddha Vaishnava ele vai até esse local, o que ele faz? Ele purifica esse local. So I am very lucky. We are very great fortune. Então, eu sou muito sortudo e todos nós somos muito afortunados. Maharaj mercifully give darshan to us. Porque o Maharaj ele está dando o seu misericordioso darshana para And nós. he is giving blessing to us E ele está nos abençoando and how to enter in Shuddha Bhakti. para que nós possamos adentrar no Shuddha Bhakti. Vaishnava darshan, sadhu darshan means 100% guarantee you will attain your perfection. Então, se você tem o darshan de um Vaishnava, significa que não há dúvida nenhuma, é 100% garantido que você irá alcançar a sua meta. In Ramayana, very clearly explained these things. When Vibhishan he met with Hanumanji. Então, no Ramayana, isso está claramente descrito quando Vibhishana ele se encontra com Hanumanji. And Vibhishan, the younger brother of Ravana, he chanted Ram Nama. But when Hanuman came in Lanka, Então, Vibhishana ele é o irmão mais novo de Ravana. E quando Hanumanji ele foi até Lanka, because Hanuman is the nearest of Ramachandra. porque Hanuman é muito querido e próximo de Ramachandra. So for this regard, Vibhishan he told, if Hanuman now I am confirmed, 100% confirmed, soon I will meet with my Istadev, Bhagavan Ramachandra. Então Vibhishana ele disse, ao se encontrar com Hanuman, agora eu tenho certeza absoluta que em breve eu irei ter o darshan da minha deidade adorável Ramachandra. So we are very lucky. I am very also sometimes I am saying I have very great fortune. And I am not proud, but this is true. Because I got darshan many and what is called Bhaktivedanta Prabhupada and assistants. Então, eu sou muito sortudo, e eu não digo isso por orgulho, mas sim porque eu recebi a misericórdia de ter o darshana de muitos associados de Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. And especially many times I get darshan to lotus feet of Nitya Prabhupada Bhakti Pramod Puri Krishna Maharaj. E especialmente, muitas vezes eu tive a oportunidade de ter o darshana de Nityananda Prabhu Swami Vishnupada Sutrashat Sistemati Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. And my Gurudev Srila Bhaktivedanta Bhavan Goswami Maharaj, he also took Harinam Diksha from Srila Nitya Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. E meu Guru Maharaj, Nityananda Prabhu Swami Vishnupada Sutrashat Sistemati Bhakti Vedanta Bhavan Goswami Maharaj, ele também recebeu Harinam de Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Nitya Bhakti qualified. Jajavar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod, and Santa Goswami Maharaj, all they are. And Nitya Vishnupada, Bhakti Jivan, Janardhan Goswami Maharaj, and so much they are also love and affection. And also I start to Nitya Bhakti Jivan, Janardhan Goswami Maharaj. He used to come in our Mathura temple, SFG Gaudiyama, and always we also associate with. Então, diferentes Vaishnavas, especialmente pela Bhakti Jivan, Janardana Maharaj, ele costumava vir até a nossa Sri Krishna de Gaudiya Mata e eu servia pessoalmente. So in this way, and my one hope, one day I will serve my Istadev under guidance of Guru and Vaishnava. Então, por isso, eu tenho essa esperança de que um dia eu vou servir a minha Istadeva sob a guia dos Vaishnavas. And so, Vancha Guru Vacha, Ele falou que era pra você falar. Eu posso filmar pra ti. Ok. Levanta, levanta. Dá o microfone pra ela. Chega. Hare Krishna. Vai ali, ó.